Tu lidou com um problema de saúde aí um tempo atrás, uns anos, já vem lidando com isso. Conta pra nós como tudo começou. Então, eu lido com uma doença chamada nefropatia por IgA. Essa doença, eu descobri ela tem 6 anos, mais ou menos. E é uma coisa muito interessante, assim, porque eu sempre tive medo de ter problema renal, né? Deixa eu te explicar um pouquinho da nefropatia por IgA. Ela é uma doença autoimune que ataca os rins. E aí, conforme o tempo vai passando, vai perdendo a função renal. E claro, tem pessoas que têm essa doença que elas nem sabem que tem. Elas muitas vezes elas morrem sem saber. E às vezes nem morrem dessa doença, tá? É porque é algo que tu não sente tanto, a nefropatia por IgA. Doença renal, no geral, nem todas, mas tu não sente, tu vai sentir mais pro final. Então ela não tem efeito colateral. Mas é uma doença autoimune, então tem que ser tratada como doença autoimune também. E quando é que foi que tu percebeu que tu estavas lidando já com alguma coisa, alguma patologia, no caso com essa doença, né? Em algum momento, quando que foi isso? Quando tu te despertou para isso? Que tu percebeu que estava já? Então, tem mais ou menos 6 anos. Eu sempre fui muito atenta com o meu corpo, porque meu pai tinha um problema de rim e eu sempre tive atenção a isso, porque de certa forma eu tinha medo de ter isso, né? E aí o que aconteceu? Em determinado momento, eu comecei a sentir inchaço nos tornozelos. E eu não tinha inchaço nos tornozelos antes. Aliás, isso é uma das coisas que eu adorava, assim, porque as pessoas às vezes se queixavam, né? Que, nossa, minhas pernas estão inchadas, como eu tô inchada, e eu pensava, que eu não incho, que coisa boa, né? E aí eu comecei a inchar aquele ano. E eu lembro que eu conversei com um amigo que era médico e falei, Gi, eu vou te pedir uns exames, então, pra gente dar uma olhada, ver o que pode ser, daqui a pouco não é nada e tal. E aí ele pediu exames de marcadores renais. E aí a gente viu que tinha alteração renal ali já. Aí quando ele recebeu os exames, ele já me disse, Gi, eu vou te encaminhar para um amigo meu, que é nefrologista, porque tem alguma coisa ali. Então foi aí que, temos alguma coisa. Eu comecei a buscar alguns outros nefrologistas, porque eu comecei a realmente perceber que era um problema sério. E aí eu cheguei na nefrologista, que foi a minha nefrologista até o final, né? E através dela eu fiz uma biópsia, porque para te saber se é essa doença, só tem um jeito, que é fazendo biópsia. Não é só com exames de sangue e tal. Exames de sangue e exames de urina, eles te dão alguns marcadores, eles te mostram que tem disfunção, mas tu não tem como descobrir qual é a doença. Então, só fazendo essa biorressonância. Aí eu fiz a tal da biorressonância, e aí, guria, veio a triste notícia que era nefropatia por IgA. E eu lembro que quando ela me deu essa notícia, ela disse, tu tem nefropatia por IgA, possivelmente é a mesma doença que o teu pai teve, porque meu pai tinha problemas renais, ele perdeu os 2 rins e ele fez hemodiálise por 13 anos. Quando ele perdeu os rins, meu pai não sabia o que ele tinha. O meu pai simplesmente um dia desmaiou na rua, isso que eu te falei, mas é uma doença silenciosa. Ele desmaiou na rua, foi levado para o hospital, quando chegou no hospital, cara, ele não tem rim. Aí já teve que começar o processo dele de hemodiálise. Então, para nossa família, foi algo muito marcante aquilo. Ele teve que parar de trabalhar, ele chegava em casa desmaiando, ele chegava em casa mal das sessões de hemodiálise. Então, era algo que nenhum dos filhos, obviamente, queria ter uma doença como aquela, né? Então, para mim, foi muito chocante quando a médica falou que eu tinha essa doença. E eu lembro que ela me deu a notícia e ela falou assim, tu tá bem? Eu falei, não, eu tô bem, tô muito bem e tal. E daí, eu lembro que ela perguntou várias vezes, eu falei, tu tá bem? Eu tô muito bem, obrigada, eu entendo, tá? Aí ela começou a dizer o que a gente tem que fazer a partir dali, tá bom, né? E aí eu achei que eu tava ótima. Quando eu saí do consultório, eu cheguei lá embaixo no saguão, comecei a chorar, né? Aí que eu acho que levou um tempo pra processar aquilo, né? Isso faz 6 anos, então, né? E aí, a partir dali, a gente começou alguns tratamentos, né? Teve uma época também, que é algo comum de acontecer, eu comecei a fazer de conta que eu não tinha nada. Então, eu comecei a, ignorar a doença, eu não ia mais no médico, porque eu comecei a entrar numas noias, que eu tava focada demais na doença, então, que eu ia deixar assim, eu ia tocar minha vida e não ia fazer tratamento nenhum. Na realidade, não é que eu não queria fazer tratamento nenhum, olhando assim, né? Não é que é isso, mas, eu percebia que eu empurrava pra frente pra voltar na médica, né? Então eu fiquei mais ou menos 1 ano nessa situação.
Até que, enfim, eu retomei, né? E a gente começou a fazer o tratamento e começamos a cuidar. Mas, assim, nesse início a doença não evoluiu. Ela ficou parada ali, né? Tava muito bem, tava indo muito bem. Nós achamos que ela não iria evoluir, porque tem alguns casos que não evoluem. E pode-se dizer e considerar, no caso, que tu descobriu ela com antecedência, justamente pelo inchaço dos teus tornozelos, através das várias coisas que tu fez, várias terapias alternativas, de teu banho no gelo, as coisas todas, isso te ajudou a retardar, vamos dizer assim, né, o avanço da doença a um nível extremo. Então aí foi 2021, foi o ano que a gente viu que nós tínhamos que fazer algo mais forte a nível medicamentoso. Mas antes de 2021, eu estava tratando com suplementação, com terapias, com tudo que eu conhecia, né? Frequenciais, nossa, todas as terapias que apareciam, que eu via que era algo benéfico, eu fazia, né? E aí, 2021, então, a gente viu que estava acontecendo algo importante a nível de perda de proteína, porque isso é uma das coisas que acontece, a gente começa a perder muita proteína, e aí a médica achou conveniente de nós começarmos a fazer um tratamento com corticoide. Eu evitei durante vários meses, se não pelo menos um ano, buscando outras alternativas para evitar o corticoide, porque era uma pancada de corticoide, era 60 miligramas de corticoide, isso é muita coisa. Né? Então, ou seja, os efeitos colaterais do corticoide, ele seria inevitável, né? E aí, por isso que eu procrastinei usando outros recursos, mas não parava, eu estava perdendo proteína demais. Aí nós iniciamos, então, com o corticoide, e eu fiz todo um trabalho para não precisar usar omeprazol, então eu tomava aloe vera, eu zerei 100% o sal, então a minha comida era zerada de sal para evitar o inchaço do corticoide, né? Mas foi inevitável, porque era muito corticoide, eu fiquei com o rosto super inchado, tive pelos no rosto, eu não conseguia dormir à noite direito por causa do corticoide, né? Que ele realmente afeta. Eu tinha um pouco de ansiedade que vinha do corticoide também. E aí, corticoide não deu certo pra mim. Aí eu fui diagnosticada como córtico resistente, que é quando o corticoide não resolve, né? E aí nós paramos o tratamento e eu com aquele problema, né, perdendo um monte de proteína e tudo mais. E aí eu faço parte do mastermind chamado, hoje se chama Plat 10, na época era Platino e Titânio, que é do Érico Rocha. E aí o Érico mostrou para nós lá no grupo um cara nadando no gelo, um documentário de pessoas no gelo, de pessoas andando quase que seminuas no gelo, na Polônia. E aí eu assisti o documentário e vi os estudos que esse cara fez, desinflamação do corpo, né? Então, que é um trabalho que ele faz, ele desinflama o corpo. E eu achei aquilo muito interessante, porque de certa forma eu estava inflamada por conta da doença, né? E aí o Érico falou, olha, eu tô a fim de começar a fazer isso, essa imersão no gelo, alguém mais aqui não se interessa? E eu levantei a mão e disse, eu me interesso, eu também quero. E depois ele mostrou um cara que tinha comprado um freezer fora do Brasil, que isso aqui no Brasil ninguém fazia ainda, comprado um freezer, e o cara tinha enchido de água o freezer, e ele fazia as terapias ali. Quando ele entrava dentro daquela, tipo, uma banheira que ele criou, né, ele desligava da tomada, entrava, depois ligava, e ficava aquela água geladíssima ali, né. Aí o Érico falou, vou comprar um freezer, eu também vou. Então eu e o Érico compramos o freezer juntos. E aí foi eu, ele e mais um louco, só os três loucos, né, que era o Lucas. O Lucas também aceitou o desafio, e estavam os três loucos, começamos a fazer. E foi legal, porque a gente começou a trocar essa experiência juntos, de como que era, o tempo que cada um conseguia ficar dentro daquela água gelada. No início foi algo super difícil, mas olha só, naquela época eu perdia 5 gramas de proteína, quando eu comecei a fazer aquilo, que foi logo depois de ter parado com o corticoide, que não estava dando certo, né? E aí eu entrei para fazer aquilo, claro, eu vi a questão para desinflamar, mas o meu intuito principal ali era o foco, porque eu tinha visto que aquilo trabalha muito
muito a questão de tu focar e tu se acalmar, porque naquela época eu estava muito reativa ainda. Eu trabalhava bastante com questões emocionais, então eu estava bastante desenvolvida e me lapidando cada vez mais, mas eu ainda notava um comportamento em mim de reação. O que isso quer dizer? A Renata vem e fala alguma coisa que eu não estou esperando, ou que eu me sinta agredida pela Renata, eu vou reagir de uma forma grosseira com a Renata. Eu era esse tipo de pessoa, eu sempre ia enfrentar, independente do teu tamanho, independente do teu sexo, né? São pessoas reativas. Isso tem um motivo, né? Normalmente são crianças que foram, de certa forma, abusadas na infância ou sentiram que em algum momento alguém desrespeitou ela, então é o jeito. Às vezes são pessoas que sofreram bullying também na infância, né? Então, na fase adulta, elas fazem assim, tipo, né? Não quero ser agredida. Então, ou quando ela pensa que alguém está agredindo, às vezes não é, às vezes a pessoa, ela é como a pessoa se sente, né? O outro lado muitas vezes só tá vindo pra cobrar alguma coisa ou fala de um jeito que a outra pessoa se sinta ameaçada, ok? Então, eu tinha muito isso, né? Eu reagia muito a isso. E eu queria tratar isso em mim. E aí eu notei que a imersão no gelo poderia me auxiliar nisso. Por quê? Porque, Rê, quando a gente tá naquela água gelada, pra te ficar ali, tu é obrigada a não querer controlar. Porque aí tu não pode querer controlar a água. Porque ela é insuportavelmente insuportável. É insuportável estar na água gelada. É um negócio que tu tem vontade de gritar, sabe? E aí, pra te estar ali, tu tem que estar calma. Então pensa, é como se alguém estivesse me dando pancada e eu tinha que respirar tranquilamente. Esse era o trabalho da água gelada pra mim. E isso começou a me moldar muito. Eu comecei a mudar muito o meu perfil por conta disso. Porque, então, abri a mão do controle e tudo mais. Só que, veja bem, depois de 2 semanas de começar a fazer essa imersão, eu notei uma coisa. Eu notei que na minha urina não tinha espuma. E espuma na urina é sinal que tu está perdendo proteína, dependendo do caso, tá? Então, nem sempre isso é ruim. Então, um homem acabou de fazer atividade física, ele vai perder proteína na urina, tá? Então, só para as pessoas não acharem que sempre é um problema, sim, tá? Só que no meu caso, era perda de proteína por conta da função renal. E isso dava espuma na urina. Todas as vezes que eu ia no banheiro, tinha espuma na urina. Depois de 2 semanas fazendo isso ali, zerou a espuma na urina. Que impressionante. E aí eu falei pra minha médica, olha, eu acho que seria interessante eu fazer um exame de urina pra gente dar uma olhada ali. E antes eu perdia 5 gramas de proteína. Aí eu fiz esse exame, caiu pra 1,5 gramas. Nossa, diminuiu horrores em pouquíssimo tempo. Isso, coisas que a gente tava ali há tempos, há anos, tentando diminuir, não conseguia. Pensa que em 2 meses. O que aconteceu? Eu me apaixonei pelo banho gelado, pela imersão na água gelada. E eu fiquei fazendo aquilo ali durante anos. Aí eu comprei uma sauna, depois eu fui evoluindo, né? Aí eu comprei uma sauna. E aí eu saía da água gelada e ia pra sauna, às vezes eu saía da sauna e ia pra água gelada, né? Então eu fiquei fazendo essa terapia por muito tempo. Pode-se dizer também que a imersão na água gelada, né, que foi para iniciar aí um tratamento, né, um recurso para lidar com a doença, mas te levou para um outro viés também, que foi o autodesenvolvimento. Eu acho que o ponto principal ali foi esse, primeiro. Porque eu notei que naquela época que o corticoide não deu certo, eu fiquei muito abalada. Sabe? Sim. Então eu precisava de um recurso para me tratar emocionalmente e tratar o meu comportamento, que era esse comportamento de ser reativa. Então eu tava chateada, então a minha reatividade estava alta, eu não estava conseguindo lidar. Aquilo eu vi como um recurso para me ajudar a lidar com as emoções referente a essa frustração. E aí eu tive 2 ganhos, que foi incrível, porque pensa, mudou meu comportamento. E foi também a questão fisiológica, sim, que também ajudou. Sem dúvida. Tô impactada, impressionada. Por isso que aí as pessoas às vezes me olhavam fazendo, nossa, mas que doida, que não sei o que lá, ou pra que fazer isso?
E as pessoas não entendem tudo que tem por trás daquilo, Sim. né? Porque, ninguém vai entrar numa água gelada só porque sim. Sim, e porque também teve uma época, né, que foi meio que uma modinha. Então, essa questão depois da que nós imersão. começamos com isso, e o Érico é uma pessoa extremamente influente, aí ele começou a disseminar isso. Não que ele falasse sobre isso, ou que não, ele só mostrava ele fazendo. Então Sim. as pessoas começaram a fazer. Então o segredo do sucesso do Érico é porque ele tá ali na água. Não, o Érico já do sucesso muito antes Sim. daquilo ali. Então ele que disseminou. E aí depois virou modinha. Mas quando a gente começou, nós fomos praticamente os primeiros, pelo menos que eu vi. Aí depois eu comecei a ver um monte de gente com freezer também, né? Que é o que a gente fazia. Claro. Mas quem trouxe isso, então, na realidade também não é ele que trouxe, tá? Mas o disseminador disso é o Wim Hof, que é o criador, porque ele não é o criador, mas é o que disseminou a técnica da água gelada. Que inclusive tu não pôde, né, realizar esse grande sonho que era de ter ido para lá nas montanhas, na neve, fazer todo o processo com ele, porque foi bem num período crítico em que tu te encontrava. A gente ia pra Polônia, eu comprei uma imersão pra estar com ele na Polônia, no passado ia ser, e aí, nossa, eu tava animadíssima pra ir, porque era justamente essa imersão, era aquele documentário que a gente tinha visto Sim. anos atrás, né, que ele leva as pessoas pra lá uma vez por ano. E aí eu me inscrevi para ir ano passado, que daí eu ia mergulhar nos lagos da Polônia. E na República Tcheca também, nesses dois lugares, né? E aí, só que bem na época, no passado, que foi essa época do ano, assim, lá por dezembro, que era o evento. Não, minto, janeiro era. Eu comecei a ficar muito mal, eu comecei a piorar bastante. E aí, a recomendação médica era, olha, se tu vai pra lá, imagina, pode acontecer alguma coisa contigo e lá tu não vai ter estrutura médica e tudo mais. Daí eu tive que cancelar, né? Sim. Mas ainda pretendo fazer essa imersão com ele, sim. Com certeza, muito em breve. Então, o que foi que aconteceu exatamente, assim, que tu não conseguiu ir nessa viagem que tu tanto queria, né? Eu estava indo razoavelmente bem. Eu tinha, nessa época aí, que eu tinha comprado a viagem e tudo mais, 28% da minha função renal. 28% de uma função renal, isso dos dois rins, tá? Calculando os dois. Parece pouco, mas é muito bom, a gente vive bem com 28% de função renal. Tem alguns efeitos, tem um pouco. Às vezes tu tem um pouco de cansaço, tem que lidar com anemia, mas tu vive bem, tu tem uma vida normal. Tu pode comer praticamente tudo com aquilo, né? Claro, eu me cuidava muito, eu não consumia glúten, o que, aliás, é super recomendado para quem tem essa doença, né? Evitar o glúten, evitar alimentos inflamatórios, como o próprio leite, que muitas pessoas são alérgicas. E há anos tu vem mantendo, né, hábitos mais saudáveis, mudou muito a alimentação e tudo mais. Então, isso também já vem. O bom é que isso me ajudou, porque eu já fazia isso antes de saber da doença. Exato. Então eu já tinha hábitos saudáveis, tanto na questão alimentar, quanto na questão de mentalidade, de espiritualidade. Eu já tinha esse desenvolvimento, né? Que às vezes, muitas vezes, a gente procura quando a gente tá ali. Isso, tem algo. Exato. Então eu já tinha essa base, isso me ajudou muito. E vou te dizer, Rê, que por causa dessa base que eu tinha, né, e também de ser da área da saúde, e ter essa questão emocional que eu já trabalhava, eu jurava que a doença não ia avançar. Porque eu tinha tudo isso. O meu pai não teve a oportunidade. Eu pensei, mas eu tenho. Eu tenho conhecimento. Eu tenho. E o conhecimento que eu não tiver, eu tenho para quem buscar. Eu tenho os recursos para quem ir. Né? Eu conheço as pessoas, eu conheço esse mercado. Então, não tem como essa doença avançar. E é por isso que eu buscava tanta coisa, né? Inclusive, imagina, eu mergulhei 100% na área da saúde, não só em estudar nutrição, por exemplo, quanto montar negócios em torno disso, né? A Faculdade de Saúde Avançada, né, que veio para desenvolver profissionais da área da saúde, para ajudar as pessoas em relação à saúde, depois a Natural Pure também, de empresa de suplementação, para nos ajudar nisso, né, trazendo saúde. Então, tudo que a gente foi criando, tudo que eu fui trazendo para o mundo, tinha a ver com saúde. Então eu tinha tudo na mão, por que eu não vou? Tinha a ver com saúde, tinha a ver com tudo que tu tava vivenciando, né? Tudo. Então, todos os momentos que tu trouxe para o mundo também, todas essas coisas. Não só para ti.
Exatamente. Tudo aquilo que eu ia descobrindo e que, por exemplo, o ômega 3 também é um suplemento essencial para quem lida com esse tipo de doença. Ele ajuda, porque o ômega 3, ele ajuda a proteger o rim. Então, por exemplo, eu tomava altas doses, eu tomava 6 cápsulas de ômega 3 ao dia, Uau. que é para proteção. Isso eu já fiz durante anos, não foi só no final, durante todos esses anos. E aí, o ômega 3 é um dos suplementos que a gente vai lançar agora, né? Por exemplo. Sim, Então, um de da qualidade, Natural Pur. um bom. Uhum. Outra coisa também eram aminoácidos essenciais, que aí a gente desenvolveu um aminoácido essencial para a pessoa que é doente renal poder tomar, que a gente vai lançar também agora. Então eu fui fazendo essas coisas em torno do que era benefício para mim também, Lógico, entendeu? claro. E aí poder assessorar outras pessoas também. E aí o que aconteceu é que ano passado eu fui viajar para a França. E quando eu cheguei na França, em dezembro, eu fiquei muito inchada. E inchaço é efeito colateral do rim, quem tem problema renal lida com isso e tudo mais, né? E é um inchaço que pra mim era normal quando eu fazia viagens internacionais. Sempre quando eu chegava, eu ficava lá uns 2, 3 dias inchada. E essa viagem era uma viagem de 20 dias. E eu passei os 20 dias inchada. E como lá, depois de uma semana, mais ou menos, que o inchaço não ia embora, eu pensei, cara, eu tô nefrótica. Nefrótica significa que tô mal do rim. Sim, Praticamente é que a doença avançou. Tá, tem boi na linha aqui. Sim. Tem algo de errado. Só que eu tava na França. Tanto que teve um dia... Aí eu não tava na França, eu tava na Espanha, mas foi nesses 20 dias. Teve um dia, eu estava sozinha, porque eu faço a viagem com meu filho, mas meu filho voltou pra Irlanda pra fazer uma prova, então eu tava sozinha. Eu passei muito mal, uma noite, na verdade. Eu comecei com uma dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, e antes de vômito, eu levantava, ia no banheiro, vomitava, voltava, a cabeça, a noite inteira. Eu pensava, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E eu sozinha lá, né? E aí eu pensava, eu acho que eu tinha que ir na farmácia pegar alguma coisa, mas eu não conseguia sair do quarto do hotel, né? Não conseguia sair, fiquei lá passando mal, sozinha. E era um hotel que não tinha atendimento 24 horas, sabe? Não tinha Sim. recepção 24 horas. Sim. E eu tava lá, né? E aquela coisa com a pulga atrás da orelha. O que tá acontecendo comigo, né? Tá, mas outro dia eu fui me recuperando e tal, aquilo foi passando e tudo mais. Bom, quando eu voltei pro Brasil, eu falei pra minha médica, olha, eu acho que a gente tem que fazer exame para ver como é que eu tô. Aí eu expliquei pra ela, na verdade ela me acompanhou durante a viagem, né? Ela me via e tudo mais. E aí a gente fez alguns exames. Daí a gente viu que eu tinha saído de 28% de função renal para 13% de função renal. 28 tu não sente tanta coisa, mas 13 é assim, ó, é o fim do... 13 já é indicação para hemodiálise? 13 já é. 13 já começa... E como foi pra ti essa notícia? Pois é. Aí, assim, ó, 13% já é indicação para transplante, porque dá para segurar ainda, tá? Dependendo do caso, tu até faz hemodiálise, mas com 13 tu ainda consegue ficar sem hemodiálise, tá? Mas tu tem os efeitos. Tu fica no... a gente chama de conservador. O que é o conservador? Que é praticamente tu diminui um monte a proteína. Então é por isso que eu tomava muito aminoácido essencial. Sim, não ingeria a proteína comida, né? A carne. Isso. Carne vermelha eu já não consumo há muito tempo. Não consumia, eu adoro carne vermelha, tá? Mas eu não consumia por conta dessa doença, né? Então eu comia mais carnes brancas, né? Peixe e frango. Aliás, gente, eu peguei um ranço do frango, de tanto frango que eu comi. Aí no final, então, eu não podia mais, né? Pra gente ter uma ideia, no final era 50 gramas que podia consumir de frango. Pensa, 50 gramas é isso aqui, uma coisinha. É um cubinho. Aham, é nada. Que é o tratamento conservador, né? E os aminoácidos, porque a gente não pode ficar sem proteína, né? Então, ninguém pode, quero dizer, isso não é saudável. E aí a única forma, a melhor forma era... E colágeno. Colágeno também podia. Então eu tomava o colágeno e os aminoácidos essenciais, que é o que a gente agora está desenvolvendo para as pessoas, né? Todo mundo poder usar. Aí é isso que se faz. Então eu fiquei nesse tratamento conservador, né?
E aí, esperando se recuperar o rim, né? A minha médica ainda tinha uma esperança de recuperar o rim. Ela achou que era algo agudo acontecendo, que às vezes pode ser. Quando é algo agudo, quer dizer que pode voltar. Eu tenho muitas pessoas que têm episódios agudos, chegam a fazer hemodiálise e depois passam porque é agudo. Embora a minha doença era crônica, ela achou que pudesse ser um episódio agudo. Por conta da viagem, por conta de várias coisas que aconteceram. Só que aí eu não parava de passar mal, entendeu? E aquele dia que eu passei muito mal, vomitando e tudo mais, aquilo era um pico de pressão absurdo, provavelmente, que eu tive. Claro, Eu não tinha... começou a descompensar outras coisas em função dos rins. Sim, era um pico de pressão, de vomitar, de ter uma dor de cabeça, que é uma super enxaqueca que dá, que tu não sabe o que fazer de tanta dor, né? E o enjoo, que não parava, o enjoo, vômitos mesmo, né? E eu tinha tanta ânsia que eu tomava água pra poder vomitar, sabe? Porque era muita ânsia, então tu quer parar de ter aquela ânsia. Então eu tomava água, vomitava, e aí eu tinha ali uns minutinhos de descanso, daqui a pouco tudo de novo, sabe? E aí era isso, era pico de pressão. Porque uma das coisas que eu lidava, então, era a pressão alta também, em função da disfunção renal. Alta, mas muito alta, né? Aí, de 13 por função renal, passou para 8. Isso em pouquíssimos meses. 8%. Indicação mesmo de hemodiálise, né, é a partir de 10%. Podendo, tu ainda consegue segurar, tá? Na verdade, assim, ó, eles te seguram até onde tu tolerar. Até onde tu... E eu tava me segurando porque eu não queria de jeito nenhum ir pra hemodiálise. Mas entre esses 13 e esses 8% de função renal, nesse período dessa queda, aconteceu outras coisas também. Que veio, no caso, né, foi a época da enchente. Sim, teve a época da enchente. Onde daí foi nesse período... Que piorou. Foi. Eu tava com 13% de função renal, eu já sabia que eu tava mal e tudo mais. Aí a médica me deu a notícia de que eu já tinha que conversar com a minha família para ver se tinha doador e tudo mais. Aí eu comecei a falar com eles e todos, né, já tinham há muito tempo, já que eles me falam de, tá, mas vamos ver pra fazer um transplante, porque... Ninguém gosta de ver o familiar seu passando mal, né? Lógico. E eu sempre dizia, não, gente, mas não precisa. Para com isso. Eu até falava, ei, não vou precisar disso aí não, né? Não vem com esse assunto aí de novo. Até que sim, aí eu comecei a falar com eles e todos, né, disseram que a gente poderia, obviamente, fazer um exame, né? Mas a primeira informação que eu tive é que para ser doador, tem que ter o mesmo tipo sanguíneo. E é isso mesmo. Tem que ter o mesmo tipo sanguíneo para poder doar para outra pessoa, né? Aí eu olhei para minha família, conversei com todo mundo e a gente se deu conta que ninguém tinha o mesmo tipo sanguíneo que o meu. Uau. Todos eles, eu era a única daquele tipo sanguíneo. Aí eu pensei, pronto, agora me resta só ir para hemodiálise mesmo, não tem transplante, né? Porque com 13% de função renal, eu queria fazer o transplante antes de precisar de uma hemodiálise. Sim. Entendeu? Tu acompanhou essa parte, né? Sim, super. Super acompanhei. Que eu queria fazer antes. Por que eu tinha medo da hemodiálise? Por causa do meu pai. Eu vi tudo que aconteceu com meu pai, eu vi todo o sofrimento dele, né, lá, tudo que foi, e o quanto que era visceral, passando mal, desmaiando, com câimbras, ele gritava de cãibra, né, e aí eu não queria passar para aquilo, né, e fora que, claro, ele teve que parar de trabalhar, ele se aposentou por invalidez, várias coisas que eu não queria, porque, poxa, né, tanto projeto, tanta coisa, eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar me movimentando e sendo útil para as pessoas, né? O que eu vou fazer hemodiálise lá? Eu pensava, tá? Era meu pensamento. Lá eu não vou conseguir ser útil para ninguém. Então era essa a minha preocupação. E claro, e o medo de passar por tudo aquilo, né? Aí eu tinha muito medo de fazer hemodiálise, né? Porque como eu vi tudo aquilo acontecer em casa, era tudo que eu não queria. E aí a gente viu, então, que era exatamente isso que era o meu futuro provável quase certo. Era esse. Porque eu não tinha, então, um doador, né? E o meu tipo sanguíneo, ele é um tipo sanguíneo que menos pessoas têm, que é o tipo AB.
E o tipo AB são de 2 a 3% da população que tem. Gi, então vou fazer uma reflexão aqui. Lá atrás, na época da imersão no gelo, onde começou, né, a fazer todo esse desenvolvimento, não só para cuidar, né, do avanço da doença, mas para ter o controle, ou melhor, para parar de controlar as coisas. Que esse é o motivo principal, né? Exato. Hoje, tu utiliza dessas mesmas ferramentas e quando te teve a notícia, né, de que provavelmente não teria outra saída senão o transplante ou então também começar a fazer a hemodiálise, não poder controlar isso. Sim, sim, com certeza. Ter já me tratado e me trabalhado nisso antes aqui foi primordial, porque imagina se eu não tivesse essas ferramentas. Exato. Vou te dizer, então, assim, o que aconteceu, como que ter essa ferramenta, ela foi importante, né? Porque aí eu tenho impacto dessa notícia, você não tem doador. E aí eu sei que meu futuro provável quase certo é ir para hemodiálise. E aí, nessa época, foi a época que começou a enchente no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Então eu tava mal e tudo mais, e teve essa enchente, e nessa enchente, que era algo extremamente dramático, muitas pessoas morreram. Aqui a nossa empresa, né, a gente ficou sem poder vir pra empresa um mês. Foi. Alagou tudo. Porque alagou tudo, né, claro, a gente tá aqui no 11º andar, não, a nossa empresa em si não foi afetada, mas tipo, o estacionamento encheu de água, né, foi 2 andares foi que horrível. encheu, Foi. o nosso bairro aqui ficou devastado. Completamente alagado. Enfim, então nós nos envolvemos muito, nós enquanto empresa nos envolvemos, enquanto indivíduos nos envolvemos muito para ajudar as pessoas, né. Então eu comecei, assim como vocês também do time, a marchar a favor das pessoas e ajudar as pessoas. Isso para mim foi meu foco mental, saiu de mim e foi para isso. E eu confesso que isso me ajudou muito, porque eu não precisava mais me preocupar comigo. Eu tinha coisa muito maior para me preocupar. Tinha gente morrendo, eu não estava morrendo. Mas em nenhum momento, durante esse período que tu tava, o teu foco não era mais o teu problema, vamos dizer assim, a tua doença, né? Ou o teu quadro, era ajuda para o próximo, para as outras pessoas, e a situação toda que nós todos estávamos vivenciando aqui no Sul. Uhum. Então tu não podia também controlar. Sim. Não, era tudo vinha a favor do... Vamos ver se tu realmente aprendeu a não ter controle. Exato, exatamente. Vamos ver! Deus disse assim, e aí foi, olha, um teste atrás do outro, um teste atrás do outro. Então, e nesse processo de... Porque naquela fase, tu viveu essa fase, quem viveu essa fase talvez entenda o que eu tô dizendo, todo mundo entrou em luta e fuga. Porque, claro, e tem gente que lida com luta e fuga, elas ficam paralisadas. Então, a gente não pode julgar essas pessoas, porque elas estão lidando com o processo delas. O nosso processo, né, é agir. Então, a gente age. A nossa fuga da luta e fuga é agir. É tomar a frente e vamos fazer. O que a gente pode fazer? Então, a gente arregaçou as mangas e começamos a marchar para fazer algo, né? Então, pra mim, eu saí, olhar só pra mim e tudo mais, do meu drama, né? E aí fui para o drama coletivo. E algo interessante aconteceu, porque como eu estava no final da doença renal, quem já passou por algo assim, ou teve algum familiar que passou, sabe que no final a pessoa fica muito cansada, porque ela está muito debilitada. Então, a anemia está alta demais, não tem mais remédio que resolva, né? Eu já estava tomando injeção na barriga para tratar que é a eritropoetina, né? Para tratar esse tipo de anemia, e não estava mais resolvendo. Então, eu ficava muito cansada. Então eu ficava esgotada. Então, 4 da tarde eu não prestava mais pra nada, né? E com aquele negócio que estava acontecendo, eu acordava super cedo e eu dormia super tarde, porque eu ficava o tempo inteiro na rua fazendo alguma coisa. Então, sim, e de certa forma, com todo aquele cansaço, tu ainda assim tirava do dedão do pé pra tá fazendo... Não, o cansaço sumiu. Não tinha cansaço. Não tinha. Só que aí eu entendi que eu tava com um problema ali. Porque eu tava sem rim. E da onde tava vindo aquela energia? Entende? Sim. Da onde tava vindo aquilo? Aí eu sabia que tinha uma chuva de cortisol, né? E que eu ia pagar o preço por isso. Sim.
Mas o momento não tinha como. Eu pensava de vez em quando nisso, mas aquele momento não tá. Mas agora é isso, Eu né? ia te perguntar justamente isso agora, assim. Em momentos tu pensava justamente, nossa, te olhava, porque tu saiu do olhar, né? Aham. Mas voltava aquele olhar com a preocupação. Eu estou piorando, mas eu não tô olhando, e eu não tô olhando e nem quero olhar para isso agora, Aham. porque eu vou focar nos outros, no caso, na situação aqui. Depois eu vou ver como é que vai estar aqui. Era isso. Era isso. Não tem como olhar agora, nem quero olhar, entendeu? Agora eu estou ocupada aqui. Que é a luta e fuga. Sim, totalmente. Mas em alguns momentos me vinha essa lucidez, assim, de olha. Breve lucidez, mas vinha. Exatamente. Tu vai, né? É um preço e essa conta vai chegar. Né? Essa conta vai chegar. Mas aquele momento, cara, não tinha como. Não tinha como olhar pra gente. Não dava. Não tinha. Até porque nos hospitais também, imagina tu ir para um hospital, não tinha como ir para um hospital, não tinha como fazer tinha muita nada. Coisa. Não tinha nem água para as pessoas, né? Era o povo pelo povo. Foi caótico, foi um negócio que, não sei, acho que em guerras talvez isso aconteça, né? A gente não viveu guerra, graças a Deus, né? Não passamos por isso, mas a gente viu o que a gente viu, então a gente sabe o que foi e como foi. E que era realmente a gente, no início ali, era o povo pelo povo, era a gente fazendo. A ajuda custou muito a chegar, e quando chegou já não estava mais tão caótico assim, né? E aí, só que essa fase toda eu realmente tive que pagar. E o preço foi o finalzinho do meu rim. Porque aí eu saí daqui, eu fui para São Paulo, depois disso, e lá em São Paulo eu conheci o Dr. Carlos. O Dr. Carlos, eu tive a primeira consulta com ele logo que eu cheguei em São Paulo. E o Dr. Carlos, então mostrei meus exames para ele viu a minha situação, ele viu que era grave, e uma das primeiras perguntas que ele me fez foi: tu tem doador? E aí eu expliquei para ele que não, e falei o motivo. Né? Ele perguntou, tu tem irmãos? Eu falei, tenho, só que nenhum irmão tem o mesmo tipo sanguíneo que eu. E aí ele perguntou, mas qual é o teu tipo sanguíneo? Eu falei, AB. Ele, tá, mas como AB tu é receptora universal? E aí eu disse pra ele, mas a informação que eu tenho é que para transplante essa regra não vale, ela vale para transfusão. Ele falou, ela vale para transplante também. Mas eu quero que tu fale com a doutora Laila, que a doutora Laila, ela é a médica que só fala de transplante, porque ela vive isso todos os dias, ela faz transplante, então ela vai conseguir te orientar melhor ainda. E aí eu lembro que naquele dia, em São Paulo, as coisas acontecem muito rápido, eu tive a consulta com ele de manhã, ele falou nela, de noite eu estava consultando com ela. E aí ela realmente confirmou, ela falou que eu era receptora universal, e que aí daqui a pouco tu pode até perguntar assim, nossa, mas tu como profissional da saúde não sabe disso? Eu não ia nem te fazer essa pergunta, mas eu ia te fazer tu como profissional da saúde e tendo conhecimento, no caso, recursos e conhecendo pessoas que conhecem pessoas que são da área, que são do meio, né? Tava sendo assistida por uma profissional que te passou uma informação diferente. Então, mas essa informação eu levei para outros profissionais da saúde. Tipo, nossa, eu não posso porque... Que não eram nefrologistas, tá? Que é de outra área. Eu não posso por causa disso. Eu disse, é mesmo? Eu não sabia que para transplante não tinha que ser isso. E eu, puxa, eu também não sabia. Então, tipo assim, a gente... Ficou por essa. Só que, claro, eu não trabalho com transplante. As pessoas que eu perguntava também não trabalhavam com transplante. Sim. Então, nossa, eu achava que era receptor universal para transplante também. Mas aí não é, entende? Então, por isso que eu te digo, se tu me perguntar sobre isso, eu sou da área da saúde, mas eu não sei coisas específicas que não é da área da nutrição, por exemplo, né? Uma nutricionista especializada em rim, provavelmente ela saberia isso. Mas a informação que eu tive é que não, né? E aí, claro, mas a tua médica é horrorosa. Não, porque ali claramente, gente, isso aí todo nefrologista sabe. Ali provavelmente foi um erro de comunicação. Ela começou a pedir exames dos meus irmãos, ela fez contato com todos eles. Ela
pegou exames de todos eles, porque daí todos os meus irmãos, eles tinham que fazer uma série de exames para saber se eles têm a saúde perfeita. Porque não é só ter a compatibilidade sanguínea, né? Tem outros pontos que também tem que ser aprovados. E agora tu me falou isso, é uma coisa interessante a falar sobre doação. Quem pode fazer doação de rim são irmãos, primos e pais. Podem fazer essa doação. Então, agora, eu gosto muito dela e eu sou prima de segundo grau. Eu quero doar para ela. Pode? Pode, mas aí tem que entrar com uma ação judicial, ou amigos, ou, né, outras pessoas que não tenham laços de sangue. Tem que entrar com uma ação judicial para realmente, assim, ser investigado se essa pessoa tá realmente querendo doar e se ela tá mentalmente boa para ir, saudável para isso, né? Então, aí é feito dessa forma. Então não é só dizer eu quero, passa por um processo. Sim. Sabe? Que daí é um pouquinho mais desafiante, mas é possível. Tem várias pessoas, inclusive eu conheci no hospital, né, de casos assim. Então é possível, mas é um pouco mais complicado. Mas o que fica mais fácil é as pessoas da mesma família mesmo, até primos de primeiro grau. Como que é o processo para a doação? A pessoa que vai doar passa por uma série de exames para entender se ela está com a saúde perfeita para doar e principalmente se ela não pode desenvolver, se existe a chance dela desenvolver a mesma doença que a pessoa que ela está doando já não pode. Ou se o transplante, a cirurgia em si, pode gerar nessa pessoa algum tipo de doença. Quem está disposto a doar faz os exames, coleta vários exames, tá? De sangue, de imagem, são bastante coisa mesmo, tá? É tipo assim, revira a pessoa para ver se ela tem condições de doar. Aí, tem condições de doar, é uma pessoa saudável, ela não vai ter problemas futuro por causa da cirurgia, então beleza. Aí vem a etapa final, que é o teste de compatibilidade, que é um teste genético. Então, por exemplo, eu consegui fazer com a minha irmã o teste genético, né? Aí foi eu e minha irmã no laboratório, ela coleta sangue, eu coleto sangue, e aí o laboratório analisa geneticamente o grau de compatibilidade. E aí eu e minha irmã deu 100% de compatibilidade. Nossa, que loucura! 100%. Aí tá. Aí a gente fez os exames, porque a gente estava indo então para ver, né, a compatibilidade dos irmãos e tudo mais. No dia que eu fiz esse teste de compatibilidade, a médica falou, eu quero te conhecer, porque a gente no final das contas não tinha nem se conhecido pessoalmente ainda, né, a nova médica aqui de São Paulo. Sim, a doutora Laila. Aí ela desceu, então ela me olhou assim, eu falei, doutora, eu queria saber se eu posso ir para Machu Picchu. Eu tenho uma viagem, era um mês pra frente mais ou menos, essa viagem, né, e eu quero muito ir e tal. Ela me olhou, assim, ela pediu uns exames de marcadores renais também, aproveitar que tu tá aqui, já que tu vai fazer o teste de compatibilidade, eu vou dar uma olhada nesses exames e daí a gente conversa. Aí tá, daí eu fiz esses exames também naquele dia, 27 de julho. Fizemos os exames, almoçamos, voltamos pra casa. Quando eu cheguei em casa, a doutora Laila me liga. Gisele, eu recebi teus exames aqui e você tá com risco de óbito. Então a gente vai fazer o seguinte, tu vai pegar tuas coisas, tu vai vir para o hospital, tu vai botar um catéter hoje e tu vai precisar fazer hemodiálise hoje. Não te assusta que isso tudo vai acontecer na UTI. Aí ela perguntou de novo, tu entendeu o que eu falei? Eu, sim, eu entendi, eu vou pegar minhas coisas, eu vou pro hospital, vou botar um catéter, a gente vai começar a hemodiálise. Daí ela, isso aí, tu vem o quanto antes. O resultado da compatibilidade da Fran não saiu nesse dia, nesse mesmo dia. Não, a gente só fez o teste. Tá. Nós fizemos o teste naquele dia. Tá. Aí tá. Que até nesse momento aí, vocês não sabiam que tinham compatibilidade de nenhuma? Não tinha nenhuma compatibilidade. Não tinha nada ainda. Aí eu, então, fui pro hospital. Aí fui pro centro cirúrgico, que o catéter é feito no centro cirúrgico. E eu botei um catéter aqui, existem 2 tipos de catéter. Um é aqui, que o catéter fica pra baixo. Tem os nomes, mas eu não sei dizer, tá? E tem outro, o catéter, ele fica pra cima, assim. Nós colocamos esse porque a intenção era que eu fizesse, porque esse dura mais tempo. Esse dura menos. Né? Esse aqui, normalmente, tu coloca esse pra depois fazer a fístula de hemodiálise, né? E tu começa a fazer hemodiálise aqui. A doutora queria me manter o máximo possível com esse catéter aqui pra não fazer a fístula.
Então tá. Aí fiz, e aí os médicos me prepararam, né? Os médicos, no caso, o time da doutora Laila, né? Me preparou, me falando que poderia ter efeitos colaterais e que é normal qualquer coisa, porque o corpo entra em sofrimento na hemodiálise, né? Até ele se adaptar à hemodiálise, porque pensa, é um processo novo, né? Hemodiálise é tipo um rim artificial. O teu sangue sai do teu corpo, passa por uma máquina, essa máquina filtra esse sangue e depois volta pro teu corpo. E por falar em sofrimento, quando tu recebeu a notícia de que tu teria que fazer, de fato, a hemodiálise, que estava com risco de óbito. Então, quando a médica me falou aquilo ali, e eu, de forma racional, repeti o que ela disse que eu ia fazer, eu desliguei o telefone e caí e comecei a chorar. Eu fiquei desesperada. Por quê? Porque eu estava de frente a todo aquele medo que eu sentia desde os 15 anos de idade. Aos 42 anos, realizar algo que eu tô desde os 15 evitando. São muitos anos com medo. E aí chegou o dia, 27 de julho de 2024. O dia que eu enfrentei o maior medo da minha vida. E eu comecei a chorar. E aí eu subi, tomei um banho. Eu lembro que eu tomei o banho, olhei no espelho. Olhei bem pro meu corpo. E aí eu pensei, o meu corpo vai mudar? Vai ser a última vez que eu tô vendo meu corpo desse jeito? Porque eu lembro o que é uma hemodiálise. Eu olhei bem pra ele. E aí eu realmente me senti muito pequena naquela fase, assim, pequena de me sentir encolhida, de me sentir vítima da situação, né? Doente mesmo. Eu lembro que minha irmã, eu vou contigo. Eu falei, não, eu vou sozinha, eu vou pegar meu carro e vou aí. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei o carro e fui para o hospital. E no meio do caminho que eu me dei conta do meu estado mental referente àquilo. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Eu preciso mudar esse estado mental que eu tô aqui. E eu comecei a falar pra mim assim, o meu corpo ama a hemodiálise. E eu falava aquilo chorando, porque eu não acreditava naquilo no começo. O meu corpo ama a hemodiálise. As minhas células querem muito hemodiálise. Agora o meu corpo necessita disso. O meu corpo ama, as células amam, as células abraçam a hemodiálise, tudo que elas querem agora é hemodiálise. E conforme eu ia falando, no começo parecia mentira, mas conforme eu ia falando, eu ia aceitando, e essa verdade ela ia entrando dentro de mim. Então realmente eu comecei a ver verdade naquilo, porque era verdade, o corpo estava sofrendo. Eu estava com muita falta de ar. O que eu sentia, né, de efeito colateral? Uma falta de ar extrema. Eu caminhava dentro de casa, assim, eu dava 2 passos, quem estava perto de mim, perto ou longe, escutava minha respiração, tentando respirar. Eu estava muito inchada, eu tinha muito enjoo, muito. Eu estava o tempo inteiro tendo que tomar Lasix por causa do enjoo, tudo enjoava. As pernas pareciam pernas de elefante, assim, inchava muito mesmo, sabe? Então, era bem desconfortável aquela fase. E aí, quando eu comecei a falar isso pra mim mentalmente, eu comecei a realmente entender e a me convencer de que realmente, naquele momento, eu amava hemodiálise. Naquele momento, meu corpo amava hemodiálise. E aí eu comecei a agradecer a Deus por ter hemodiálise. Porque se não tivesse hemodiálise, eu ia morrer. Porque a médica me falou que eu tava com risco de óbito. Sim. O potássio estava muito alto e tudo mais, né? E aí eu comecei a me convencer daquilo, aquilo foi me fazendo assim, foi entrando dentro de mim, foi me fazendo tão bem. Quando eu cheguei no hospital, olha, eu cheguei no hospital assim, ó, peitinho pra frente, ombro pra trás, maravilhosa, parecia que, sei lá, que eu tava indo no cabeleireiro, me sentindo muito bem. E aquilo era visível em mim. Tanto que quando eu falei pra recepcionista do hotel o que eu ia fazer, ela deu uma murchada, sabe, quando ela me viu. E ela falou, nossa, eu lamento. Eu disse, não, tá tudo bem, porque eu tava consolando. Foi engraçado até, porque eu fiquei bem. Eu sentia um medo, não é que o medo tinha ido embora, não é, tá? O medo tava ali, mas eu estava confortável com a situação. Aí eu entrei, passei pela cirurgia, eu tava com um pouquinho de receio da cirurgia, a médica me disse que eu ia ter que fazer anestesia geral, e aí eu lembro que eu comecei a fazer um exercício de respiração, e aquilo começou a me acalmar demais, e aí eu fui ficando bem, aí fiz a cirurgia, voltei, comecei a fazer hemodiálise, e os efeitos colaterais da hemodiálise eu não senti nada, não tive nada, nenhuma dor de cabeça, nem nada.
Durante o processo que eu passei no hospital, então eu fiquei 4 dias internadas, todos os dias a gente fazia um pouquinho de hemodiálise para o corpo ir adaptando, né? Primeiro dia 1 hora, depois 2 horas, depois 3 horas, até chegar em 4 horas, que é o normal de uma hemodiálise, são 4 horas. E eu tava super bem. Eu pedi pra minha irmã levar minha escova de cabelo, ela fazia escova no meu cabelo todos os dias, eu botava meu perfume predileto no hospital, eu criei um cenário dentro do hospital diferente de um hospital de quem tá sofrendo. Eu criei um cenário de quem tá muito bem, obrigado, sabe? Então eu passava gloss nos lábios, né, todos os dias, várias vezes ao dia eu passava, e deixei um som ambiente no meu quarto, com música clássica, levei meu tablet lá pra isso. E aqui, então quem chegava no meu quarto, nossa, que ambiente gostoso, né? Então eu fui criando. E eu gerei da hemodiálise uma curiosidade. Eu queria entender, tá, o que vem agora? Como é que é? Como que são as pessoas? Como que são os processos? Porque meu pai fazia, mas eu nunca tinha olhado de dentro. Nunca como uma paciente, e sim como um familiar. Aí eu passei pelo processo da hemodiálise, então, e aí eu tive alta. Eu tive alta na terça-feira. E aí, então, na quarta-feira eu comecei meu processo de hemodiálise. Hemodiálise, assim, 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Então, a minha estava programada para segunda, quarta e sexta. Como eu tive alta na terça, quarta-feira eu voltei lá para a clínica e comecei a sessão de hemodiálise, aqui em São Paulo, né? Aí comecei, fiz a primeira sessão, conheci os meus colegas de hemodiálise, o lugar e tudo mais, né? Aí voltei para casa na quarta-feira, lembro que aquele dia foi um dia que eu cheguei e tive que dormir a tarde inteira, né? Então eu tava bem cansada desse processo. E aí na quinta-feira de noite eu fiz a live Quinta da Mente. E no final da live Quinta da Mente, a minha irmã tava lá em casa. A gente tava jantando, conversando sobre as coisas, e eu já tava me preparando, porque sexta-feira eu tinha outra sessão de hemodiálise. Aí a minha médica me liga. Nossa, o que a doutora ela quer agora? Será que saiu o resultado do teste, né? E aí ela me ligou e falou, Gi, aconteceu alguma coisa extraordinária aqui. Apareceu um doador compatível contigo. E depois de 5 sessões de hemodiálise, tinha aparecido um doador compatível comigo. Se tu quiser fazer o transplante, a gente já faz amanhã, às 7 horas da manhã. E aquilo era 9h30 da noite. Aí ela falou, tu pode esperar pra saber, né, se algum irmão é compatível, ou você que sabe, mas se eu fosse tu, eu faria, porque a gente não sabe da compatibilidade dos teus irmãos, e o ideal é tu não arriscar e tal. E aí ela falou que era um rim muito bom e tudo mais, né, daí eu falei, eu quero, né, eu quero. Só que me pegou assim completamente. Eu não estava esperando por aquilo. Mas lógico. Eu não tava. Nem a médica. Não, ninguém tava. Eu não tava. Eu recém tinha entrado na fila do transplante, porque, pra saber também, existe a fila do transplante, ela é separada por estados. Não é uma lista para o Brasil inteiro. Não. É uma lista regional. Então eu recém tinha entrado aqui. E aí, quando ela me falou aquilo, né? Aí eu disse que sim, aí eu fiz o transplante no outro dia de manhã. Pra te ter uma ideia, essa pessoa, o doador, era um homem mais jovem que eu ainda. Com um rim muito bom, né? E aí fiz o transplante outro dia. Aí assim, Gi, como que tu conseguiu e tal, né? Como que isso foi possível? Eu não esperava por aquilo, ou seja, não era algo que eu tava ansiosa por ter, então eu não tava botando nenhuma ansiedade naquilo ali. Eu estava curiosa por todo o processo que eu estava vivendo, e eu estava agradecida pelo processo que eu estava vivendo, que era o processo de estar na hemodiálise, que Sim, uma coisa que tu antes. evitou a vida inteira de chegar, né? E tava justamente vivenciando aquilo naquele momento, com toda essa bagagem, né, que tu adquiriu ao longo desse processo todo também de desenvolvimento pessoal, para também lidar com essas coisas e chegar nessa fase com toda essa curiosidade e de peito aberto para encarar, de fato. Isso, então, exatamente. Então foi todo o processo que veio antes, né? Mas ali, quando culminou para aquilo, eu realmente estava agradecida. Eu tava bem, eu tava ajustando a minha vida, obviamente.
Obviamente, não era algo que eu esperava passar a vida toda por aquilo, até porque os meus irmãos estavam fazendo os exames, Os testes, né? Mas aparecer um doador da fila ou da lista, eu não esperava por aquilo. E aí, Gi, por que tu acha que isso aconteceu, então, já que isso é uma coisa tão incomum? Porque, veja, as pessoas, elas costumam ficar numa lista de transplante de 2 a 5 anos, até aparecer um doador. E pra mim, foi uma coisa a jato, né? Muito. Gi, mas como que foi jato? É porque não é uma fila, não é uma fila indiana, é uma lista de compatibilidade. Ou seja, o doador, a primeira pessoa compatível com ele era eu. Porque eles têm lá os testes genéticos de todo mundo. Para te entrar nessa lista, tu precisa ter feito teste. E eles fazem uma biópsia do rim do doador e fazem o teste genético também. E aí cruzam. E eu era a primeira. E realmente, para mim isso foi um milagre, porque eu estava ali há poucos dias naquela lista, né? Então foi algo surreal. E eu acredito, entendendo um pouco de frequência, entendendo um pouco de espiritualidade, eu acredito sim que eu atraí esse rim. Por quê? Porque eu estava em paz. O meu estado emocional e quem me olhava também não via alguém triste, não via alguém vítima, não via alguém o que vai ser de mim agora. Via uma pessoa curiosa com o que estava acontecendo. E tu entende que curiosidade e vitimismo, ou que dó de mim, são frequências totalmente diferentes. A curiosidade, quem é curioso é uma criança que é curioso. Uma criança que quer entender, que quer por quê? Por que isso? Por que aquilo? E isso é uma alegria. Quem tá nessa frequência? Então eu consegui estar. Gi, mas tu ficou nessa frequência como? Cara, agradecendo. Eu fiquei agradecendo. E eu não me dei conta que eu estava nesse estado de curiosidade. Eu só consegui me dar conta depois, quando eu saí. Porque não foi algo que eu fiz intencionalmente. Sim. Entendeu? Uhum. Intencionalmente foi aquele dia do carro, que eu tava lá, que eu vi o estado que eu tava, e de forma intencional, eu comecei a falar pra mim mesma que o meu... Aí, assim, foi uma programação neurolinguística ali, foi uma auto-hipnose que eu estava colocando em mim mesma. Que é... O meu corpo ama isso agora. O meu corpo quer isso. Eu conversando na minha mente. Então era eu tava falando pra te escutar e aquilo ficar... porque... Se tornava real, né? O vigiar e orar é a gente com a nossa mente. Então, eu vigiando a minha mente, eu vi que eu tava no pior lugar mental. Uhum. Então, eu estava ali trabalhando, que no caso é o orai, eu tava fazendo a parte do orai, que é trabalhando a minha mente para mudar aquele estado. Né? Vigiei e vi que não dava. Orei vamos mudar isso aqui. Então comecei. Então ali foi intencional. O restante foi resultado dessa intenção. E aí eu acredito que essa frequência toda, eu não podia estar em outro lugar mesmo. Não dava, não cabia. Eu não cabia ali, entende? E eu tô falando isso, não é que eu estava esnobando ou que eu estava depreciando o lugar. Não, eu estava extremamente confortável ali na hemodiálise. Confortável com os meus colegas que eu tava conhecendo, sabe? Eu tava bem. Só que eu fui pro meu primeiro dia de hemodiálise, eu me arrumei pra ir pra hemodiálise, entendeu? Eu não fui assim, sabe? Eu fui arrumada. Se arrastando. Não, porque eu tava confortável. Eu tava indo para um compromisso. Então isso tudo é frequência. Só que ao mesmo tempo, depois quando por exemplo, a enfermeira que me conheceu lá, que aí ela foi pro meu quarto conversar comigo e tal, ela me disse, em 20 anos eu nunca vi isso acontecer. De aparecer uma doação tão rápida. E ela falou isso chorando pra mim. Inclusive ela falou, e quando eu te vi lá na hemodiálise, fazendo hemodiálise, chegando na hemodiálise, eu pensei, nossa, será que essa é a Gisele que vai fazer hemodiálise? Ela mesma viu que não parecia que eu era alguém fazendo hemodiálise, entende? Claro. Então, assim, os desafios, eles vão vir. Muitas vezes é inevitável. A doença muitas vezes é inevitável, que foi meu caso, mesmo fazendo tanta coisa, tratando, foi inevitável. Agora, o que é evitável é você evitar ficar num vitimismo. Por que não funciona o vitimismo? Porque nós não somos vítimas da nossa doença.
Nós não somos vítimas das circunstâncias. Nós não somos vítimas das pessoas que nos maltratam ao nosso redor. Tudo é criação nossa. Então, quando algo assim acontece, quando uma doença como essa vem, quando algo forte, essa espancada que a gente toma na vida, a gente tem que se perguntar o que eu estou criando? E por que eu ainda estou criando isso? E como que a gente cria as coisas? Baseado nas crenças que nós temos. Então, a pergunta é mais profunda. Que crença que eu ainda tenho aqui dentro, que precisa ser removida? A gente não é vítima. Quando a gente tem essa clareza de que nós somos criadores da nossa realidade e de que hoje, tudo que a gente tem é baseado nas nossas crenças, tem ou não tem, é baseado nas nossas crenças, a gente entende que tudo tá na gente, não tá no outro. Até qualquer episódio, alguém errou algo contigo. Cara, errou comigo, a culpa é da pessoa? Tá, é a responsabilidade dela, ela vai lidar com isso. Mas por que errou comigo? Qual que é a crença que eu tenho? Entende? Será que é a crença de merecimento? Será que é a crença de abandono? Será que é a crença de que... Sim, porque de alguma forma tu atraiu aquele tipo de situação pra ti. Exato. Então, muitas vezes, aí a pessoa pode se perguntar assim, tá, vai dizer que eu atraí o ladrão. Atraiu. Porque ele roubou tu, né? Não roubou outra pessoa. Atraiu. Tá, mas então eu atraí uma doença genética que eu tive. Mas é genético. Mas atraiu. Porque tem várias doenças genéticas que os genes não se ficam desenvolve. silenciados. Sim. Que é o meu caso. O meu caso também é essa situação genética. Então, sim, eu desenvolvi isso. Eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por tudo. E como eu tenho essa consciência, foi por isso que eu consegui, naquele dia do carro, falar pra mim, porque eu sabia, eu estava num estado deplorável emocional, e eu sabia que eu era responsável em erguer aquilo. Ninguém ia conseguir fazer aquilo pra mim. Até porque qualquer pessoa naquele momento ia estar chorando comigo, chorando, lamentando. Então eu sabia que aquilo ali era comigo, não ia ter ninguém que ia conseguir. E foi exatamente o que eu consegui, porque eu assumi esse lugar e aí eu retomei o meu poder de novo. Mas eu sou responsável por isso, ninguém é. Assim como ninguém é responsável quando, o fulano falou uma coisa e me deixou pra baixo. Não foi ele que deixou, foi você que aceitou ficar pra baixo. E olha que interessante, Rê, no dia que a médica me ligou, era 1º de agosto do transplante. E veja, eu te falei antes, né, que meu pai teve a mesma doença, ele fez hemodiálise durante 13 anos. Sim. E adivinha qual foi o dia que meu pai faleceu? 1º de agosto. Uau. Então ali era a prova de que realmente o pai, e a gente pode falar de Deus, pai, estava envolvido nisso, porque Deus é o Deus dos pequenos detalhes. Sem né? dúvida. E já eu tive um incômodo no meu coração. Eu estava no Rio Grande do Sul, no final então da doença, em que eu já tinha indicação então de colocar a fístula, né, para ficar pronta para hemodiálise. E eu comecei a ter um incômodo muito grande de sair do Rio Grande do Sul, e eu não entendia muito bem porque eu fiquei em conflito naquela fase do incômodo, porque não fazia sentido pra mim sair do Rio Grande do Sul aquela fase, justamente porque eu tava na fase final do rim, justamente porque aqui a minha médica estava aqui, os hospitais estavam aqui eu tinha todos os recursos, a minha casa estava aqui, tava tudo aqui. E eu tive esse incômodo. E era o incômodo que era o incômodo de Deus, quando ele começa a te incomodar. E aí eu também sou obediente, eu entendi que era o incômodo de Deus. E aí eu peguei minhas coisas, eu fui pra São Paulo, sem ter lugar pra morar, peguei meus gatos, botei em cima do carro, porque a gente não tinha avião, né? O aeroporto tava fechado. Peguei o carro e fui pra lá. E no fim, depois eu fui entender por que eu fui pra lá, porque o doador estava lá. Sim. O doador não estava aqui. Não. Porque a lista é por estado. Então por isso que foi tão rápido tudo. Porque Deus preparou tudo. Ele me incomodou, ele me levou, ele me guiou até São Paulo, ele me guiou até a doutora Laila. Porque o doador estava lá e ele estava pronto para oferecer esse rim para mim. Então, foi isso que aconteceu. E aí, assim, então toda a história que eu vivi, né, tudo isso que passou, essa fase de uma doença tão severa e mesmo assim eu usando tantos recursos, né, da saúde, da nutrição funcional, ela continuava avançando. Então, eu também
entendendo um pouco de autocura e não funcionava. E eu, puxa vida, mas como que não funciona isso? Se eu tenho tudo, por que pra mim não funciona? Aí eu entendi que eu precisava passar por esse processo. A cura, ela veio, mas não do jeito que eu queria. Ela veio do jeito que Deus queria que fosse. Ó, o controle. Exatamente. Exatamente. Porque eu imaginava um tipo de cura. Então, depois eu entendi, Rê, que tudo que eu estava fazendo, todos os processos de autocura que eu conheço sendo aplicado, de toda a suplementação sendo usada, de todo o tratamento, cuidado com a saúde, tudo que eu fiz para passar por aquilo. Por isso que eu passei de um jeito tão extraordinário. E foi tão extraordinário que o hospital quis fazer uma entrevista comigo para entender um pouco melhor e para servir de exemplo para outras pessoas transplantadas. Então, todo o processo antes, ele culminou em uma cura de um outro jeito, que não era o jeito que eu esperava. Mas aconteceu. O rim veio de uma forma acelerada, que eu chamo o rim que caiu do céu. Ele veio do céu para mim, foi um presente de Deus. Literalmente. E aí, todos esses cuidados, então, que aconteceram nessa jornada, né? E tudo isso hoje, cuidado com a alimentação, espiritualidade, esses processos que eu desenvolvi em mim, isso aí, tudo tá lá no treinamento da Leoa. Que é um treinamento que a gente faz, é uma imersão de 4 dias, isso é um dos lugares, né? Tem outros também. Só que ali, no treinamento da Leoa, ele é mais visceral, ele é para quem realmente quer cura, quem quer libertação. Porque doenças, essas mal-estar, essas coisas, a gente precisa se libertar. Eu falei antes de crenças, que são crenças que nós temos, isso faz com que a gente atraia situações que muitas vezes são situações que a gente não entende por que isso está acontecendo. Então o que a gente tem que fazer é mudar as crenças. E é isso que a gente faz no treinamento da Leoa. E não tem nem consciência que tem essas crenças, né? A gente não tem. Agora, quando a gente começa a aprender a usar tudo que está acontecendo como feedback, tu começa a entender, epa, tem uma crença aqui, essa crença não tá me fazendo bem. Por quê? Porque, ó, eu tô com esse problema no estômago. Opa, olha só, atraí um colega meu que me roubou. Pera, que crença que eu tenho aqui? Ó, alguém que tá gritando comigo. Qual que é a crença que eu tenho? Então, aí tu começa a trabalhar e tratar essas crenças e mudar essas crenças. E aí, o treinamento da Leoa, por exemplo, ou o próprio método creme, são lugares que a gente trata isso de forma visceral, a gente olha para essas crenças e a gente escolhe mudar elas. Mas aí também tem a gente trabalha no Quinta da Mente. O Quinta da Mente, que são aulas gratuitas, toda quinta-feira, né? Ali a gente também trabalha crenças, mas de uma forma bem mais sutil, né? Ali é mais para a gente identificar padrões nossos. Então a gente identifica, toda quinta-feira a gente conversa, e são aulas gratuitas, às 19 horas, eu faço isso lá no meu YouTube, e a gente vai entendendo como o mundo funciona, como as coisas funcionam, os atributos da vida, coisa que muitas vezes a gente não sabe, né? Então a gente tem uma transformação lá. Agora, o treinamento da Leoa e o método creme, ali é batata. Ali o negócio Ali o bicho pega. É pra quem ali quer. O bicho pega. É pra quem quer de verdade, né? Quem quer realmente transformação. E aí a gente aplica ali várias ferramentas que são essas que eu uso na minha vida e tive esse resultado extraordinário aí que eu tive, né?